Então, galera, como nós estávamos falando no último vídeo sobre arte bizantina, hoje nós continuamos esse conteúdo. Vamos falar de arte bizantina de novo? Ah, é claro que não. Mas não se esqueça que enquanto o Império Bizantino se estabelecia do lado oriental de Roma, o lado ocidental ainda existia a arte românica. Observando a página 14, quais as diferenças você vê entre a pintura românica e a pintura bizantina? Como você imagina que seja a arte românica ou por que ela recebeu esse nome? Entre os séculos XI e XIII, a arte românica se desenvolveu também com uma característica teocêntrica, já que a Igreja Católica tem uma forte influência nesse momento. Então, a arte desse período continua sendo sacra e seus temas baseados na religiosidade. Na página 15, você encontra a arquitetura desse período. Diferente do período bizantino, a arte românica apresenta construções maiores e mais baixas, chamadas de princípio de horizontalidade. Assim também como paredes grossas feitas de pedra. Suas construções são feitas em formato de cruz. E seu interior também é decorado com muitos mosaicos e esculturas. Essas esculturas começam a valorizar mais as formas harmoniosas, deixando um pouco de lado as figuras religiosas, trabalhando como adornos em volta da construção arquitetônica. Mas ainda existem duas características bem importantes tanto na pintura quanto na escultura, que é a deformação e o colorismo. A primeira delas, a deformação, vem da ideia dos egípcios antigos, da lei da hierarquia. Isso porque Cristo, ou o santo mais importante representado naquele momento, é representado muito maior em relação às outras pessoas da mesma imagem. O tamanho das representações representava a magnitude daquele personagem para a Igreja Católica. A família sagrada é sempre representada maior do que os outros santos. Esse exemplo pode ser visto na figura de Santo Paulo, com a obra que está aqui ao lado, na página 15, Paulo e os destinatários de suas cartas. É uma iluminura feita no ano de 1185. O colorismo faz parte dessas características também. Ele consiste na aplicação de tons escuros e claros como blocos de cores, sem a preocupação com o jogo de luz ou sombra. Todas essas especificidades da pintura românica estão presentes e dispostas na página 16. Isso porque a pintura buscava transmitir os ideais e conhecimentos religiosos. Portanto, seu papel não era representar a realidade, mas sim demonstrar aquilo que a sociedade teocêntrica gostaria de passar. Nas atividades da página 16, você encontra algumas perguntas para que você pesquise sobre o que é o afresco ou a iluminura. A questão número 2, não se esqueça de analisar as figuras da página anterior e descreva as características da deformação e do colorismo. Na página 17, começamos com a questão número 3. Vamos projetar uma iluminura. Para começo de conversa, vamos entender o que é esse elemento da arte românica. A iluminura nada mais é do que a ilustração da primeira letra de um texto considerado sagrado, ou então uma ilustração que faz parte de uma história, como se estivesse ilustrando mesmo uma passagem da Bíblia. Essas iluminuras eram feitas pelos monges chamados de iluministas, e é comum que, além da grafia muito desenhada, contenham pequenos detalhes em ouro para dar riqueza aos manuscritos. A iluminura se tornou cada vez mais popular quando os códex e índex começaram a ser produzidos pela Igreja Católica. Para projetar a iluminura, vamos pensar no seguinte: o que você mais gosta de fazer? Qual a sua cor preferida? Como você gostaria de representar essa iluminura? Qual o animal que você mais gosta? Ou os alimentos que você mais gosta? Ou a sua música preferida? Descreva todas essas respostas nesse quadro da página 17. E então, você já tem a sua iluminura planejada, só falta executá-la. Depois de construir a sua iluminura, vamos passar para a página 18. Aqui falamos sobre arte gótica. A arte gótica se desenvolveu principalmente na França, e assim como o estilo bizantino ou românico tem forte influência da Igreja, já que essa, a Igreja Católica, é detentora de todo o poder político da época e utiliza a arte para reafirmar os seus dogmas. Aqui na página 18 você encontra 3 construções arquitetônicas, uma de cada período. A Basílica de Santa Sofia, do período bizantino, a Basílica de Saint-Sernin de Toulouse, que fica na França, que é do período românico, e a Catedral de Chartres,
que também é uma construção arquitetônica do período gótico. Ah, não se esqueça que a Catedral de Chartres tem outro nome, também chamada de Notre-Dame, aquela do Corcunda. A diferença arquitetônica principal são as torres ogivais. Todo o período da arquitetura gótica é marcado por essas construções. Essas torres em formatos de ogivas, pontiagudas, apontando para o alto, mostravam a verticalidade e a grandiosidade, assim também como apontavam para o céu, uma lembrança dos dogmas da Igreja Católica. Existia um Deus e ele morava lá em cima. Toda a construção arquitetônica do período gótico também tem alguns detalhes que contam com vitrais e esculturas. Eles servem para adornar a construção e torná-la ainda mais chamativa e imponente. A arte gótica que se inicia na França vai ganhar esse nome, gótica, muito mais tarde. Conhecida também como Idade das Trevas devido ao domínio da Igreja Católica, esse período, que vai ser cerceado pela Igreja no desenvolvimento da ciência, vai ganhar o nome de gótico por causa da influência dos povos bárbaros, vindos da Germânia, os godos. Esses povos vão acabar se infiltrando dentro das ideias românicas e dando origem a essa arte que se desenvolveu principalmente na França. Mais tarde, os renascentistas, por volta do ano 1600, vão chamar esse período de arte gótica. Na página 19, começamos os nossos exercícios. Número 1. Você percebeu alguma semelhança entre os três estilos de construção que estudamos até agora? Bizantina, românica e gótica. E quais as diferenças mais visíveis entre eles? Pensando na arquitetura, responda à questão número 3, pesquisando quais são a estrutura, o formato de planta e o interior das construções desses três períodos, bizantino, românico e gótico. Na página 20, começamos a falar sobre os elementos da arquitetura gótica. Vamos começar falando sobre os vitrais. Os vitrais nada mais são do que paredes de vidro ou janelas, que não eram abertas, era somente permitia a passagem de luz. Esses elementos coloridos, conjuntos de vidros que formavam imagens, são conectados por pequenas linhas de chumbo, transformando a atmosfera interior das igrejas em algo meio místico, mágico, devido à sua iluminação particular. O objetivo dos vitrais era dar uma iluminação às igrejas. Entretanto, um vitral específico, chamado de rosácea, era colocado no local estratégico. A rosácea é um vitral redondo que tendia a formar um foco de luz em cima do presbitério, que era o local utilizado para fazer os processos litúrgicos dos cultos da Igreja Católica. As representações góticas se tornam cada vez mais ricas e importantes porque os burgueses da época pagavam vários artesãos para construir diversos elementos que adornassem o interior das igrejas, transformando assim as técnicas cada vez mais apuradas. O vitral ainda é muito comum por aqui. Na página 21, você encontra diversos momentos e diversas construções que se utilizam desse artifício como uma forma de luminosidade. Os vitrais aparecem ainda nas construções modernas, como a Catedral de Brasília. Você já viu algum vitral pessoalmente? Agora é hora de testar os seus conhecimentos. Na página 22, você encontra o nosso banco de dados. Coloque B para bizantino, R para românico e G para gótico, ou T para as características que correspondem aos três períodos. A partir de agora, você já estudou os conteúdos sobre a Idade Média. Já conhece os períodos bizantino, românico e gótico. Tchau, até o próximo vídeo.